Desde pequenos, nos são dados ideais, propósitos, alvos, objetivos. Então, quando você é bem pequeno e você é levado logo para o colégio, ali já te ensinam ideais, propósitos e objetivos. As primeiras lições que você tem são deveres. São literalmente deveres. Obrigações que você deve cumprir. Então, nos é mostrado que nós temos um propósito, um objetivo, um alvo para alcançar. Aqui eu quero discutir isso com você. Qual será a verdade sobre tudo isso? O que de fato nós precisamos na vida? O que procuramos na vida? Existe uma pergunta, e aqui a pergunta é como alcançar a felicidade? Repare, as pessoas pesquisam isso. Como alcançar a felicidade? É bem curioso o nosso comportamento, porque nós fomos já educados assim. Veja, isso se trata de um condicionamento que nós recebemos. Como alcançar o sucesso? Como alcançar a fama? Veja, é sempre conquista. É sempre algo para se fazer, para se realizar. E para que isso? O que há por detrás desta coisa, desse modelo de comportamento que nos foi ensinado, que nós aprendemos? Observe que há algo presente em você, um nível de insatisfação, algo dentro de você que nunca se resolve. Isso porque nos ensinaram que há um propósito, há um alvo, há um objetivo. Nós precisamos encontrar aquilo que outros encontraram. Repare a ilusão disso. A ilusão presente nesses motivos ou razões. Olhe para uma pessoa que alcançou a fama. Você quer alcançar a fama. Repare e olhe de perto uma pessoa que alcançou a felicidade. Se aproxime e olhe de perto e veja se realmente ela não carrega mais algum nível de contradição, de conflito, de desordem. Se não há, de fato, nenhum sofrimento presente na vida dela ou dele, para você continuar sustentando também esse ideal, esse alvo, propósito. Vamos investigar isso aqui com você. Por que será que, como seres humanos, está sempre presente em nós esta incompletude, esta insatisfação? Isso tem diversas representações. Como lidar com a baixa autoestima? Como lidar com o medo? Como lidar com a inveja? Veja, são diversos os problemas que temos que retratam com clareza esse nível de insatisfação.
E é isso que explica essa procura por uma outra coisa para substituir essa velha coisa. A grande verdade sobre tudo isso é que psicologicamente, como seres humanos, nós estamos em contradição. Essa contradição, repare, é exatamente o seguinte: eu sou isso, mas não estou feliz com isso que sou. Eu preciso ser aquilo que me é proposto. Veja, assim como quando criança lhe foi dado deveres, lições, você não só fazia as lições no colégio, tinha as lições de casa, você tinha esses deveres para levar pronto para o colégio. Assim, a vida, nesse modelo de condicionamento onde fomos educados, treinados, programados, condicionados para viver, nós recebemos essas lições e estamos sempre levando para casa essas lições. Essas lições são basicamente problemas. Todas as lições são problemas para serem resolvidos. E precisamos trazer isso pronto. Ao voltar, isso precisa estar pronto. Nós temos que prestar conta desses deveres. Veja, foi assim que nós fomos criados. Fomos educados. Esse é o modelo de educação que recebemos. Dessa estrutura social, de cultura humana. Então, essa é a condição. Será possível descobrirmos a vida livre de todo esse peso de obrigações, deveres e lições? Será que há uma nova forma de nos aproximarmos desse momento para aprendermos a vida, a tomarmos essa grande lição da vida e com ela descobrirmos aqui, nesse instante, a beleza do que é viver? Isso não pode ser algo oneroso, difícil, complicado, pesado. Aqui estamos com você, investigando tudo isso, lhe dizendo que a vida real não é essa que nós recebemos, que nós aprendemos. Veja, há duas formas de se aprender. A primeira nós já conhecemos: deveres, obrigações e lições. Algo que nos é imposto e depois é cobrado pela sociedade, pelo contexto de cultura humana, de cultura mundana. E há uma outra forma de aprender. É dessa que temos tratado aqui com você. Estamos lhe mostrando uma nova forma de se aproximar da vida e tomar suas lições. A compreensão da vida é a compreensão de si mesmo. Isso porque a vida não é algo separado daquilo que é você. Nós temos levado nossas crianças, nossos filhos, assim como também um dia fomos levados para dentro desta assim chamada escola de cultura, de humanidade. E quando somos levados para essa escola,
nos afastamos da simplicidade da grande vida com a beleza da totalidade de suas lições. Aqui estamos com você investigando a verdade sobre quem é você. Essa é a grande lição. Essa é a única grande lição que engloba, abarca todas as grandes lições da vida. Uma vez compreendendo a verdade sobre você, a ciência da vida, da totalidade da vida, é compreendida em suas lições. Aqui estamos com você nesses encontros e o propósito desse canal é abrir esta porta para você. A porta para o despertar espiritual. Alguns chamam isso de o despertar da consciência. Se trata da ciência da revelação do seu ser, que por natureza é sabedoria. É a sabedoria da vida. É a vida em sua revelação de completude de ser. Veja, não se trata de alcançar a felicidade. A verdade daquilo que é você. Quando não há mais essa ilusão dessa estrutura psicológica de programa, de treinamento, de educação, de condicionamento humano. A verdade do seu ser se revela em felicidade. Veja, o ser humano não precisa da fama. Quando você pergunta como alcançar a fama, veja, você não precisa da fama e não precisa alcançar a felicidade. A felicidade não é algo que está lá, separado da realidade do seu ser, aqui e agora. A felicidade é inerente à natureza de Deus, à natureza da verdade, à natureza divina. E essa é a verdade sobre você. Quando essa psicológica condição em que nós nos metemos, em que nós nos enrolamos, porque fomos conduzidos, levados pela mão da cultura, pela mão do mundo, pela mão da sociedade, para viver. Quando isso é rompido, nós temos a presença da verdade. Observe, tome ciência, olhe para isso. Observe a condição psicológica em que nós, como seres humanos, nos encontramos. São inúmeras as perguntas na busca de uma resposta para um problema, para uma desordem, para uma confusão interna. Como vencer os traumas psicológicos? Como vencer a depressão? Como vencer o medo? Como lidar com a morte? São inúmeras as questões que nós temos. São questões que temos em razão desse modelo de mundo que nós recebemos.
Aqui estamos propondo para você uma mudança profunda, real, significativa nessa estrutura. Veja, não se trata de uma revolução política, social, religiosa, filosófica, espiritualista. Aqui se trata de uma profunda e significativa interna mudança. A real revolução, a quebra desses valores, não é uma quebra externa, não é lá fora, é nessa psicológica estrutura do eu, desse mim, desse ego. Aqui estamos lhe mostrando, sim, a possibilidade de uma profunda mudança, de uma real transformação, algo novo surgindo, algo desconhecido surgindo. Você, em seu estado natural de ser, algo livre do ego, da estrutura deste movimento de condicionamento psicológico, que tem dado a esse sentido do eu, a esse sentido do mim, do ego, desta pessoa, esses estados internos conflituosos, aflitivos, de desordem, de sofrimento. É por isso que nós nos sentamos juntos aqui, para investigar isso, para questionar tudo isso, para irmos além de tudo isso. Um trabalho se faz necessário, sim, para esta ciência da verdade do seu ser. Esse novo modo de aprender, que de fato nos aproxima desta realização, desta verdade, é algo que está aqui nesse instante. Não se trata desse aprender tendo uma formação, um acúmulo de conhecimento e experiências. Aqui se trata desta beleza de aprender, momento a momento, com a vida, tendo nela essas lições, assumindo dela essa real lição da verdade daquilo que somos, tendo com clareza a visão de que não existe qualquer separação entre a vida e você e seu ser. Pessoas têm perguntas diversas em razão destas situações internas não resolvidas nelas, desses problemas presentes em razão desse condicionamento cultural, social, humano que elas receberam. Qual o propósito da vida? Repare, vez por outra alguém nos pergunta isso. Afinal, qual é o propósito da vida? A realidade do seu ser não tem essa pergunta. Uma vez que o seu ser é, por natureza, a própria vida, já em expressão, esse é o propósito. Aquilo que é você em seu ser é o único propósito. Você nasceu para essa constatação. A ciência dessa constatação é a única coisa. Assim, qual é o único propósito da vida? É assumir a realidade daquilo que é você em seu ser.
isso é o fim dessa ideia de uma vida separada desse eu com um propósito, desse eu com um objetivo, com um alvo, fama, sucesso, reconhecimento público ou qualquer outra coisa que nos foi vendido, incutido, mostrado pela propaganda, pelo modelo de cultura humana que nós recebemos. Romper com isso, se desfazer disso, ter a clara ciência da realidade divina, requer a presença do autoconhecimento. Daí a importância de estudarmos a nós mesmos. A importância do autoconhecimento revela a verdade de Deus. Aquilo que estamos compartilhando aqui com você é a visão da sabedoria, é a visão da verdade divina. Isso se revela nesta compreensão direta. Quando há esse aprender, aqui a chave para esse aprender está naquilo que Ramana Maharshi, você está aqui vendo a foto dele. Ramana Maharshi, o sábio da montanha de Arunachala. Ele viveu no sul da Índia. Ao se aproximar dele, ele lhe recomendava a ciência da auto-inquirição, da auto-observação. Atma Vichara, de Ramana Maharshi, era a aproximação da verdade desta revelação, da revelação do seu ser, da revelação de Deus. A sabedoria é a ciência da verdade, da vida. É isso que nós precisamos constatar, descobrir nesta vida. Quem sou eu? A realidade deste ser é a realidade da vida? É a realidade de Deus? Nós rompemos com toda essa condição psicológica, com todo esse condicionamento psicológico, com toda essa ilusão de modelo de mundo. Quando descobrimos a vida em sua totalidade. Então, sim, uma vez vivendo a verdade desse florescer do amor, nesta liberdade de ser, sua relação com ele ou ela, com o mundo à sua volta, reflete a natureza de Deus, a natureza da verdade. Assumir isso nesta vida, realizar isso nesse instante, é realizar a plenitude de ser, a felicidade de ser, a inteligência de ser, a beleza de ser. Algo presente aqui e agora, que não está dentro desse contexto do conhecido. É algo presente nesse instante. Para uma vida em completude. Para uma vida completa, realizada. Sem desordem,
conflito ou sofrimento. É importante que você compreenda isso aqui. Nós precisamos eliminar de dentro de cada um de nós todo esse movimento de separação, de contradição. Você elimina isso quando se torna ciente de suas reações. Nesse instante, quando aprende como olhar para isso. Olhar para isso requer que você coloque atenção sobre suas reações. Apenas colocar atenção sobre elas. Então você irá ver, irá perceber, irá se tornar ciente desse condicionamento. Irá perceber esse movimento interno que vem do passado, que é só um movimento de condicionamento, de forma de resposta para esse movimento da vida. É uma forma de resposta condicionada para reagir. Quando você é elogiado, você se sente bem. Quando você é criticado, você se sente mal. Repare, isso tem a ver com esta autoimagem? Isso tem a ver com essa imagem que você faz sobre quem você é? Então tudo isso começa a se resolver porque há um fim para esta condição do ego. Então perguntas como lidar com a baixa autoestima ou como lidar com a depressão, tudo isso se resolve quando o sentido do eu, do ego, desta autoimagem está sendo vista. Veja, é apenas olhar, é apenas se tornar ciente dessas reações. Então, aqui, quando tratamos com você desta aproximação do aprender, do real aprender, é esse aprender olhando para essas reações. Esse estudar a si mesmo é a chave para o despertar da sabedoria, para o fim desta autoimagem, para o fim desta autoestima, para o fim desta baixa autoestima também, para o fim desta ilusão de uma identidade presente, que é o eu, o mim, o ego. Assim, nossa aproximação aqui é para a revelação da verdade, daquilo que somos. Para o fim disso, a revelação daquilo que somos nos dá a ciência do que demonstramos ser, do que parecemos ser, dessa ilusão de ser alguém. Para a constatação desta realidade além do eu, além do ego. Descobrir o que é olhar, o que é escutar, o que é perceber, o que é se tornar ciente de si mesmo nesse instante. Assim quebramos, desfazemos, nos livramos desse sentido de separação, de dualidade, onde temos presente no pensamento a ideia de um pensador, na emoção a ideia de um elemento emocionado, na sensação a ideia de um elemento em sensação, e no mundo a ideia de alguém vivendo e realizando projetos, sonhos e todo tipo de coisa. Nós temos sim a presença da vida, a presença da realidade. Mas essa realidade que é a vida é a natureza do seu ser. E não há qualquer separação entre a vida
este ser e Deus. Esse contato com o outro, esse contato com o mundo, sem esse elemento que se separa, é a vida em sua totalidade. É a vida como uma real resposta para todas as questões. A grande verdade é que todas essas assim chamadas questões se dissolvem quando esta beleza da totalidade da vida se revela. Nesses encontros aqui, sábado e domingo estamos juntos. Nós estamos com você explorando isso, investigando isso, aprofundando isso. Como ter esta aproximação do real aprender sobre nós mesmos. Isso revela a verdade divina. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Portanto, sábado e domingo estamos juntos. Fora esses encontros, nós temos os nossos encontros presenciais e também retiros. Se isso é o que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O ser humano não está, na verdade, à procura de Deus, à procura da felicidade, nem à procura da verdade. O ser humano no eu, nesse mim, nesse ego, ele está inquieto. O que ele quer é se livrar disso